Bom, então todos bem-vindos ao evento Trajetórias de Pesquisa. Essa é a terceira edição, na verdade, do evento, que já foi realizado de forma presencial em outras duas ocasiões. É um evento que foi idealizado pela professora Suzane e o CEDAP tem trabalhado na organização do evento desde a primeira edição e agora nós migramos aqui para o ambiente virtual. A proposta do evento é que ele seja um fórum mesmo de apresentação de trabalhos, metodologias, de trajetórias mesmo das pesquisas dos alunos que compõem o quadro do programa de pós-graduação em História, para que, a partir da apresentação dos trabalhos deles, os alunos de iniciação científica e de outros níveis de formação possam aprender, tirar dúvidas e pensar em alguns caminhos e possibilidades de temas e de problemas possíveis para a pesquisa. Então, nessa mesa de abertura, vamos começar com a fala da professora Suzane Silveira Lemos França, que é organizadora, como eu disse, do evento também. Ela é doutora em Cultura Portuguesa pela Universidade de Lisboa e é professora livre-docente em História Medieval na Unesp de Franca. A professora Suzane é acadêmica correspondente brasileira da Academia Portuguesa da História. Ela é coordenadora do Grupo Luso-Brasileiro Raízes Medievais do Brasil Moderno e pesquisadora principal do grupo Escrito sobre os Novos Mundos, que é sediado na Unesp de Franca e financiado pela FAPESP. Entre as suas muitas publicações sobre escrita da história na Idade Média, viagens europeias nos séculos XIII a XV e formas e manifestações da moralidade cristã nos reinos ibéricos dos séculos XIV e XV, eu vou destacar suas últimas obras: Mulheres dos Outros, Os Viajantes Cristãos nas Terras a Oriente, e Peregrinos e Peregrinações na Idade Média, além da organização de A Escrita da História de um lado ao outro do Atlântico e Cuidar do Espírito e do Corpo entre o Velho e os Novos Mundos. Professora Suzane, tem a palavra. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Como nós estávamos dizendo anteriormente, é uma satisfação muito grande poder receber, né, pessoas de várias partes. Como a Carol já adiantou, esse curso ele não está na sua primeira edição, mas é a nossa primeira experiência na forma virtual, e eu espero, né, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, mais uma vez agradecer aos nossos alunos da pós-graduação. Sem eles, a nossa proposta não poderia se realizar, porque a nossa ideia é justamente tentar mostrar um pouquinho dos tipos de pesquisas que vêm sendo feitas, dar uma espécie de panorama daquilo que vem sendo desenvolvido aqui. Então, essa oportunidade, né, de ter não apenas os nossos alunos, eu vi que alunos de vários anos e alunos da pós também, mas a possibilidade de ter alunos de outras universidades, bem-vinda nesse momento difícil, mas que, como nós temos que aproveitar as oportunidades que temos, eu acho que uma das coisas melhores dessa crise é justamente esse avanço, essa mudança substantiva, que é você poder abrir várias portas para as discussões. Eu vou tentar, aqui na minha apresentação, manter, né, o tempo estipulado. Qualquer coisa, se eu passar muito, a Carol pode me interromper. Eu agradeço, né, a todos que se interessaram. A Carol já adiantou que o objetivo, a nossa proposta é tentar refletir um pouquinho sobre etapas de pesquisas, sobre soluções, sobre obstáculos, sobre problemas, e o meu foco hoje nessa tentativa de uma apresentação é justamente tentar refletir um pouco sobre esses problemas que, por vezes, aparecem nas nossas pesquisas, por vezes não, quase sempre, né, aparecem nas nossas pesquisas, e mesmo nas pesquisas de maturidade. Eu vou projetar aqui para vocês um slide, um PowerPoint. Ele é mais na tentativa de, apenas para poder trazer alguns tópicos que vão ser abordados. Eu não sei se ele está... Vamos ver se ele vai entrar aí, tudo bem. Não é nada importante, mas apenas só para situar aquilo que é a proposta propriamente. Então, para além do objetivo, né, eu gostaria de dizer que a minha ideia foi mais ou menos tratar de 3 pontos que eu julgo que são bastante fundamentais. Primeiro, é a forma como nós temos que enfrentar
esses problemas que são inevitáveis em qualquer pesquisa. Quem está no doutorado, no mestrado, sabe perfeitamente, né, todas as dificuldades que nós encontramos, mas para além desse ponto também, eu pensei em refletir, não separadamente, porque as duas coisas se articulam, tanto os problemas como algumas tendências de pesquisa, elas são fundamentais, mas também, no final, eu gostaria de falar um pouco de algumas recomendações que eu acho que são fundamentais, especialmente para os jovens pesquisadores. Então, agora eu vou ampliar aqui o PowerPoint. Eu acho que ele chegou aí para todos, né? Espero que sim, se não tiver chegado, aí vocês podem, por favor, apontar alguma coisa, mas eu acho que ele deve ter chegado nessa ideia. Então, aqui eu trouxe só a minha apresentação, mas eu agradeço a Carol, que já fez, já destacou aí um pouquinho da minha trajetória. Então, muitas das questões que eu vou colocar aqui, elas são questões que estão relacionadas com o meu ponto de vista sobre a história, o meu ponto de vista sobre a pesquisa propriamente, e está, obviamente, ligado aos dois grupos dos quais eu participo, que são o grupo escrito sobre os novos mundos e o grupo Raízes. Então, muitas das questões, elas são nesse sentido. A ideia é tentar pensar nos desafios e algumas sugestões, mas, infelizmente, né, eu não tenho a fórmula mágica para dizer o que nós devemos fazer sempre, porque cada pesquisa é uma pesquisa e ela traz problemas que são problemas específicos. Por exemplo, quem trabalha história antiga, história medieval, sabe perfeitamente que um dos nossos grandes desafios é o problema linguístico propriamente, né, que nós temos que enfrentar. Então, a ideia é pensar alguns problemas comuns e alguns problemas que são particulares da opção que é feita também. Então, até para começar é interessante, porque vocês poderiam perguntar, mas por que ela vai começar logo pelos problemas? Para começar, que os problemas, nós podemos dizer que eles são uma espécie de pedagogia negativa, né? Eles são mais facilmente delimitáveis, às vezes, do que as soluções, porque as soluções, elas são mais pontuais, cada um tem que encontrar suas próprias soluções de pesquisa, e também porque eu acho que os erros alheios, às vezes nos permitem não cair no mesmo erro, mas nem sempre isso também é possível, e alguns já viram isso, porque às vezes eu observo pelos meus orientandos que quase todos acabam caindo nos mesmos erros no começo das suas pesquisas e às vezes até no desenvolvimento. Então, também brincando com os palestrantes que virão depois, eu falo dos problemas e depois vocês apresentam as soluções, que essa é mais ou menos a ideia. Bom, então eu dividi mais ou menos pensando na feitura do projeto, que eu acho que muitos alunos aqui da graduação estão com essa dificuldade, nesse momento, né, da sua vida acadêmica, mas depois eu vou falar um pouquinho também da feitura do TCC, depois da dissertação e depois, que seria das pesquisas mais avançadas, da tese propriamente. Se o tempo não for suficiente para isso, essa parte eu deixo, porque eu sei que para nós aqui, nós provavelmente temos público mais interessado na graduação e no mestrado propriamente. Então, a ideia é a gente tentar pensar um pouco juntos aqui em alguns níveis de exigências. Por que eu dividi TCC, mestrado? Porque os problemas, eles são mais ou menos comuns, mas o nível de exigência para vencê-los, ele é cada vez maior. Então, esses tais problemas que aparecem nas diversas etapas, eles também são recorrentes, inclusive no que a gente chama de pesquisas de maturidade, pode acontecer da mesma forma. Bom, então eu coloquei para vocês essa ideia da primeira pesquisa, e pensando já a experiência de tantos anos, né, começando lá no primeiro ano, a dificuldade que alguns alunos têm na escolha do seu objeto,
Muitos já chegam, às vezes, no primeiro ano e já me falam, eu queria estudar igreja, eu vim fazer história porque eu queria estudar a Idade Média, porque eu queria estudar a Antiga, né, que é bastante comum. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar é essa diferenciação que está aí projetada entre tema e objeto, que isso é bastante fundamental, porque muitos alunos, eles vêm, às vezes, com um tema, o que eu defini aí, o tema ele é bem mais fácil, porque ele é motivado, quando eu escolho um tema, o tema é uma proposição de estudo propriamente, e aí ele é motivado, às vezes, por afeto, por gosto, por diversas outras coisas. Já no caso do objeto, o objeto ele demanda um trabalho de pesquisa antes de ser definido. Então, não basta apenas o interesse ou o afeto por um determinado aspecto. Às vezes, alguns alunos falam assim, eu queria estudar o São Tomás de Aquino. Aí eu sempre penso, quem não quer estudar o São Tomás de Aquino, que ele é tão magnífico. Ou seja, isso seria apenas um tema, mas a gente precisa mais do que isso. E o objeto, então, o que ele demanda? O objeto, ele demanda esse tal conhecimento, e ele precisa ser recortado, e ele precisa ser justificado. Em outras palavras, o que eu poderia dizer que o objeto, ele demanda os porquês de se fazer uma pesquisa. Então, o grande desafio para a gente conseguir delimitar um objeto, porque o tema é muito fácil, mas para a gente conseguir delimitar é você conseguir projetar alguma especificidade. Eu acho que todos aqui que já estão no mestrado e no doutorado sabem perfeitamente a dificuldade de você conseguir uma especificidade. E esse é justamente o nosso desafio, porque no caso da especificidade, você precisa conhecer tudo que já foi feito sobre determinado aspecto, sobre determinado fenômeno, tudo que foi produzido sobre o objeto, e, em outras palavras, né, você precisa conhecer o estado da arte para você conseguir avançar algum ponto. E é esse avançar algum ponto que nós temos que trabalhar sempre para tentar alcançar, e é justamente aquilo que não é tão simples assim. Porque nós temos que saber não só o que foi estudado sobre esse determinado fenômeno, mas como foi estudado, que é a grande dificuldade para fazer o projeto. Os balanços historiográficos, muitas vezes, eles são muitíssimo limitados, porque eles são organizados por autores, o que é uma simplificação, porque um bom balanço você tem que conseguir organizar por linhas interpretativas, também não é uma coisa tão simples. Então, o que comumente a gente vê, em geral, os alunos, né, que estão ansiosos lá para começar, eles querem escolher, porque disseram para eles, não, vocês têm que chegar, já começar, já escolher uma pesquisa, então eles já querem escolher o tema, e às vezes, por desconhecimento, a proposta que apresentam é justamente aquilo que é o mais conhecido, ou aquilo que é o mais óbvio, como, por exemplo, estudar a religiosidade na Idade Média, ou estudar sexualidade, ou arte, ou literatura, ou seja, são coisas que são muito amplas, ou às vezes uma obra, um grande pensador, ou um grande fenômeno, ou um grande político, ou seja, tudo aquilo que não traz nenhuma especificidade propriamente. Por isso, é importante essa consciência, né, de que a delimitação, ela demanda já um estudo prévio. Por isso que eu digo, para fazer um projeto, tem que ter a metade da pesquisa pronta, para você conseguir formular um bom projeto. Bom, avançando aí, né, ainda dentro esses pontos aí que eu coloquei como vícios correntes, que eu projetei, que é abrangência, convencionalismo, generalidade, e história a serviço do presente, isso também nós podemos encontrar nos diversos níveis. Mas aí, começando aqui, nesse primeiro momento da pesquisa, ou na primeira pesquisa, melhor dizendo, esses a gente pode dizer que são os vícios mais comuns na escolha do objeto. A abrangência, foi o que eu acabei de falar, significa um tema sem delimitação. Por exemplo, estudar a igreja, sem delimitação nenhuma.
Da mesma forma, estudar, sei lá, a Revolução Francesa, também isso não é sem qualquer delimitação. E às vezes nós encontramos também, eu queria estudar o imaginário medieval, coisas desse tipo. Então, esse é um problema, são pontos muito amplos propostos e que não vão ser solucionados certamente nem uma pesquisa de doutorado, quanto mais ainda numa pesquisa de TCC. O convencionalismo, ele em geral é derivado da dificuldade, da falta de conhecimento, ele leva à escolha daquilo que é mais óbvio. Aquilo que é atrativo, sem dúvida nenhuma, mas é óbvio, certo? Que você vai pensar alguma coisa sobre a fé na Idade Média. Então, é a escolha do óbvio que acaba por se impor. Eu peço desculpa de citar muitos exemplos medievais, mas é por motivos óbvios. Bom, outro aspecto também que é fundamental, a ideia da generalidade, que ela está um pouco relacionada com a abrangência, mas a abrangência seria mais o ponto no sentido de que aquilo que não vai ser possível de ser realizado dentro do tempo previsto, dentro do tempo proposto. E a generalidade é um tipo de objeto que às vezes ele poderia valer para qualquer época. Então, como não há um recorte específico, você acaba caindo em uma generalidade. E aí, você, por exemplo, propõe estudar ou a igreja, ou o poder, todos esses temas, eles não têm especificidade para aquela época, o que significa que não que você não possa estudar isso, mas é que não está justificado, não está recortado, não está, a proposição não tem qualquer potencial de inovação nesse sentido. Né, como pensar, por exemplo, a influência europeia no Brasil, a mulher em tal ou tal período, são coisas muito generalistas, né? O outro problema que é importante, que a gente tem assistido bastante no nosso tempo, e eu trago para vocês, não para questionar quem faz, mas é para nós simplesmente não tomarmos nada como sendo natural, que isso eu acho que é o trabalho fundamental do historiador, é não tomar nada como profundamente, como verdade tácita. Então, um dos problemas que eu acho que é significativo é esse de colocar a história a serviço do presente. Obviamente, todos nós sabemos que o historiador ele não sai do seu presente, mas o que eu estou dizendo aqui é uma forma viciosa, né, de relacionar os tempos, especialmente no sentido de que essa história a serviço do presente, ela, em geral, ela busca uma utilidade imediata do saber histórico, o que nós sabemos, ou pelo menos defendemos, né, quando nós vemos o nosso saber ser atacado, nós defendemos que nós não temos que propriamente pensar numa utilidade dessa forma, né, que há muitas funções do nosso saber propriamente. Então, pensando em estudos que hoje são comuns, estudos sobre as mulheres, por exemplo, ao invés de... os estudos sobre as mulheres são extremamente bem-vindos. Se nós poderíamos, por exemplo, tentar conhecer os papéis das mulheres, isso é algo extremamente relevante, mas às vezes a preocupação é em denunciar as opressões passadas, a posição de inferioridade ao longo do tempo. Quer dizer, a resposta ela já está previamente dada, né? Ela já é uma resposta pronta, já estaria dispensável o trabalho, e é comum a gente, às vezes, encontrar em alguns estudos, isso eu já extraí aqui de coisas que eu já li em bancas, em outras situações, proposições do tipo que esse tipo de questão, você fazer esse tipo de denúncia, poderia ajudar a analisar aspectos sociais e problematizações essenciais para o entendimento do tempo presente e dos conflitos atuais. Então, isso é que eu chamo de uma história profundamente a serviço do presente, e não propriamente questões que nos inquietam, que nós lançamos para tentar compreender aspectos do passado. Qual é, então, o problema disso? É que nós costumamos, nesse caso, quando nós fazemos isso, nós tomamos como universal o que é pauta de um grupo.
e também, ou que é pauta de um tempo, não só de um grupo, mas de um tempo. E é uma forma também de nós falarmos de nós mesmos, pensando que nós estamos falando dos outros. Então, é um cuidado que, especialmente os jovens pesquisadores, eles devem ter. De quem eu quero falar de mim, dos meus valores, ou eu quero tentar compreender aspectos do passado, que não é tarefa fácil, porque nós demanda bastante estudo, mas é fundamental, certo? Então, a pergunta ao fazermos isso, nós estamos servindo a história ou desservindo a história? Que é uma questão, acho que, bastante relevante para o nosso tempo, com os embates que nós temos assistido. Bom, avançando aqui um pouquinho para além dos vícios, né? Ou ainda falando de vícios, mas avançando, tentando pensar um pouquinho no mestrado, alguns problemas no mestrado, eles são superados, e alguns problemas são agravados. Aquilo que, às vezes, nós podemos aceitar na iniciação científica, nós não podemos aceitar no mestrado. A iniciação científica, nós até podemos aceitar ou alguma generalidade, nós podemos aceitar, por vezes, o trabalho que ele é inteiramente centrado nas fontes, ou o trabalho que é de balanço bibliográfico, nós podemos fazer tudo isso. Mas, já no mestrado, as cobranças elas já começam a ser de outra natureza. E outros desafios, eles vão surgindo. No caso dos projetos, né, eu coloquei aí o projeto para a gente começar, como o trabalho vai ficando mais específico, os problemas também vão ficando mais específicos. E a delimitação a que eu me referi, ela já deveria ter sido superada, mas nem sempre isso ocorre. Eu poderia citar alguns exemplos de objetivos que são muito abrangentes e que, por isso mesmo, são imprecisos. E eu poderia citar alguns exemplos de objetivos mais precisos. Por exemplo, um tipo de objetivo que eu acho que ele é impreciso. Geralmente a proposta do pesquisador, ela mais ou menos formulada, aqui fiz uma adaptação, seria mais ou menos, o pesquisador diz, eu pretendo realizar uma reflexão crítica a respeito das visões da sociedade, sei lá, da sociedade mineira, da sociedade paulista, partindo de um contexto social e cultural relativo ao início do século XX. Veja bem, isso para ser realizado em 2 anos, que é o tempo de mestrado, né, a respeito das visões de sociedade, partindo de um contexto social. Se tivesse uma delimitação mais precisa de fontes, talvez fosse possível de ser realizado. Então, na verdade, quando eu falo em abrangência, é aquilo que não pode ser realizado no tempo. As pessoas aqui que já pleitearam bolsa, às vezes da Bolsa FAPESP, que tiveram recusado, muitas vezes um dos argumentos é justamente que a pesquisa não pode ser realizada no tempo em que no tempo hábil que é disponível para tal. Então, esse é um dos pontos. Outro tipo de também proposta muito abrangente, refletir sobre a construção do imaginário europeu através de fontes XXX, ou, sabe, ou de relatos, ou de sermões, ou de cronistas. A construção do imaginário, também outra proposta que é extremamente abrangente. Mas nós poderíamos, por outro lado, citar algumas propostas felizes e que se mostram mais delimitadas dentro de um projeto de mestrado. A criação de, por exemplo, proposta de observar como vão sendo criados gostos e valores a partir da chegada de um determinado grupo. Por exemplo, a partir da chegada de modistas francesas, né, que é um exemplo de um trabalho que foi até realizado aqui, que vai ganhar a forma de livro, que é um objetivo que ele é mais claro, a criação de gosto, a criação de valores a partir de um grupo especificamente. Ou então, a partir, você pensar em diretrizes de uma determinada sociedade, ou a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, por exemplo, que vai modificar a forma de pensar o saber agrícola, por exemplo,
também é um objetivo específico, porque você demonstra como esse saber ele vai mudar de patamar, ele tinha uma finalidade econômica e ele passa a ter até uma certa autonomia para pensar no desenvolvimento econômico. Então, já são coisas um pouco mais específicas e que seriam felizes. Então, projetos assim, eles atendem mais àquilo que é a proposta de realização de uma pesquisa ao longo de 2 anos e meio no máximo. Bom, além dessa questão dos objetivos, que é fundamental, né, eu sempre digo que a primeira coisa, a coisa mais difícil é definir o objetivo, as outras coisas, elas são complexas também, mas não tão difíceis como definir um objetivo. Além disso, há os problemas de formato. Eu também acho que é conveniente. Muitos projetos, eles não conseguem apresentar a proposição. O que eles fazem? Às vezes eles já aparecem como um estudo de um caso. A justificativa, ao invés de você ter uma justificativa do porquê abrir uma pesquisa naquela linha, o que a gente assiste é praticamente um artigo sobre determinado tema. Como evitar isso? A justificativa ela tem que ser projetada para o futuro. Quer dizer o balanço ele deve ser de respostas de outros. Quando você vai fazer um balanço historiográfico, dizer o que já foi feito sobre determinado ponto, que as respostas elas trazem as respostas dos outros pesquisadores têm que trazer algum tipo de limite, ou seja, você vai se diferenciar. Quer dizer, não pode, a resposta que foi dada por um outro estudioso não pode ser a resposta que o proponente quer dar, e muitas vezes isso acontece. O balanço historiográfico ele já traz um livro que tem o mesmo estudo praticamente. Então, isso é alguma coisa para ser evitada e que não é fácil. Então, essa é uma das questões. Um outro, a falta de formato de projeto propriamente. Um outro problema com relação aos projetos, né, eu já citei os bons e maus exemplos, e que tem acontecido bastante, especialmente porque nós temos hoje vários grupos de pesquisa, as pesquisas são desenvolvidas no âmbito desses grupos, e muitas vezes os grupos eles estão fechados em um conjunto já digo isso para aqueles que são do meu próprio grupo, que vocês estão fechados em algumas questões, um conjunto de problemas. Isso não é nenhum problema, não é um problema em si, mas muitas vezes as fórmulas e os modismos acabam se impondo, e isso sim já começa a ser, deve ser visto como um problema. Então, porque alguém poderia comentar o seguinte, não, mas a relevância, a gente tem que pensar na relevância dos temas que nos inquietam hoje, por isso nós recorremos quase sempre a essas fórmulas, né, ou essas fórmulas ou essas tendências. Então, o problema, na verdade, é a repetição e os acordos tácitos, foi o que eu tinha dito no início, e a ideia do Trajetórias é um pouco nesse sentido. O que um bom pesquisador deve ter sempre em conta o contraditório e a divergência. Então, ele tem que estar preparado para responder aos questionamentos que são apresentados, e não simplesmente para repetir as tais fórmulas. Bom, eu já estou vendo aqui que eu não vou conseguir me organizar no tempo aqui que eu previ, mas aí se o tempo não der para eu falar do doutorado, aí eu deixo o doutorado e vou para as sugestões, né, porque já vi que eu já falei que 22, o tempo voa, meu Deus. Bom, na telinha também o tempo voa. No que diz respeito à dissertação propriamente, eu também fiz uma pequena seleção de algumas anotações de banca que nos permitem pensar sobre problemas recorrentes. Um dos problemas recorrentes são os capítulos teóricos. Eu sei que muitos orientadores, eles cobram isso, e também vários outros pesquisadores, eles costumam cobrar essas discussões, são as discussões conceituais nos trabalhos de mestrado, e essas discussões, às vezes, elas acabam sendo muito simplificadas
elas sim fazem recorrer, fazem emergir as tais fórmulas que eu tinha destacado antes. Então, a opção seria você se conduzir, mesmo que tenha que fazer esses tais balanços, você se conduzir pelo seu objeto e não por discussões que são discussões generalizadas. Por exemplo, um tópico ou capítulo que configura parte do trabalho, o primeiro capítulo, às vezes, ele aparece como um corpo à parte de todo o trabalho. Então, nós vemos, às vezes, longas discussões sobre memória, sobre gênero, sobre ideologia, sobre representação, e poucas vezes nós vemos aquilo que é fundamental, você demonstrar a importância daquele conceito propriamente e a forma como você vai abordá-lo, pensando no seu objeto específico. Então, por isso não é algo que é tão simples, mas pelo menos deve ser uma meta do meu ponto de vista. Você conseguir demonstrar a forma de ver a história, você ver a história e o passado. Então, muitas vezes se perde o eixo da reflexão, e os autores mais do que estudados, que são os autores que sempre são as autoridades, né, que tem sempre que aparecer, Halbach, Chartier, Certeau, Foucault, então sempre tem que aparecer esses que aparecem mais como princípio de autoridade do que propriamente para justificar uma forma de abordar. Então, é a falta de articulação que seria um dos problemas maiores a serem evitados propriamente. Um outro problema que aparece geralmente nesses balanços, nesses capítulos, é a mescla, a mistura de fundadores de tradição, de grandes nomes do pensamento, com comentaristas. É óbvio que os comentaristas eles têm que aparecer de alguma forma, mas eles não podem aparecer no mesmo plano dos fundadores de tradição, porque eles são os pilares para nós interrogarmos alguma coisa, além de abrirem portas da investigação. Eles também lançaram as bases de um campo de estudo, seja de história política, de história cultural, de história das mentalidades, ou então de campos específicos, por exemplo, história intelectual, história do cotidiano, história urbana. Quer dizer, o que eu estou tentando dizer aqui é que o referencial teórico não basta que ele seja por nomes de autores e por obras apenas, certo? Então, é fundamental nós conhecermos bem essas obras para que a gente possa articular pontos dos pensamentos, e não resumir, colocar uma pequena resenha de cada um dos autores, que é o que seria um mau balanço. Outro ponto importante que eu adiantei logo a seguir, que é fundamental para qualquer bom pesquisador, que ele tenha conhecimento mínimo do estado da arte, ou seja, que ele tenha conhecimento mínimo da historiografia a respeito de um determinado tema. E isso não significa que, por exemplo, se nós vamos falar da história escrita, que a gente tem que falar de vários daqueles que falaram da noção de tempo, todos aqueles que são os que respaldam uma pesquisa. Não é isso. O que é mais fundamental é você conseguir articular bem em torno daquilo que é a sua proposta. Por que fazer isso? Porque às vezes se perde tanto tempo nesses tais capítulos que o objeto ele se torna o apêndice do trabalho. Quer dizer, ele fica um pequeno tópico. Se você vai falar de medicina, e você fala, antes de falar da medicina, você fala da peste negra, você fala das universidades, você fala de tudo e deixa um tópicozinho sobre a medicina, certo? Então, a pesquisa, isso é uma pesquisa que não traz especificidade propriamente. Outra questão aqui eu coloquei a respeito do esqueleto dos trabalhos. Nossa, já tenho que ir me encaminhando para o final, então eu vou seguir mais rapidamente. O esqueleto dos trabalhos, eu coloquei a tendência do geral para o específico. Muitos trabalhos, eles partem de um grande contexto, é até possível fazer isso, mas, por exemplo, se nós vamos falar da peste, até pensando no nosso tempo também, articulando com o nosso tempo aqui, certamente para as universidades, para as escolas, a peste que nós estamos vivendo, ela certamente tem
alguma influência sobre a nossa vida. Afinal de contas, nós transformamos a vida presencial na vida virtual, que é isso que nós estamos assistindo aqui. Então, isso vai ser profundamente relevante, mas muitas vezes a gente vê, por exemplo, você vai falar do contexto na Idade Média, todas as coisas você fala da peste, mas não tem articulação nenhuma. Muitas vezes acabam que os estudos, eles acabam sendo muito próximos de uma descrição que aparece na Wikipédia, por exemplo, sobre a peste, certo? Então, veja bem que eu sempre cobro a questão da articulação e a justificativa porque o mundo contextual é imenso. Você tem que fazer uma seleção daquilo que você vai falar e aquilo tem que ser justificado a partir do seu objeto. Você tem que respeitar justamente esse ponto. A mesma coisa a seleção bibliográfica. A seleção bibliográfica, ela tem que ser necessariamente, ela tem que estabelecer critérios do porquê esses e não outros, porque afinal de contas são tantas as pautas. Quando eu vou colocando vários livros, né, que são livros importantes, mas sem propriamente um critério, alguém que vai para uma banca vai te perguntar necessariamente, mas por que então está faltando esse outro? As faltas aparecem mais do que as presenças, justamente por essa falta de critério. Agora, quando é estabelecido o critério, aí as coisas são bastante diferentes. O mesmo problema relacionado com aquilo que eu falei sobre os primeiros capítulos teóricos é o deslocamento da teoria e do objeto, que é bastante comum. Nós encontramos, às vezes, né, nessas proposições aí, para além sobre a fundamentação teórica, que a ideia de um autor, ela aparece, às vezes, como uma discussão de fundo, e sem a tal articulação. Então, de fundo não, uma discussão separada. Por exemplo, porque às vezes se fala estudar representações, categorias, estruturas mentais, para pensar a Idade Média, por exemplo, todos esses pontos, eles só fazem sentido se você estiver demonstrando isso no seu objeto. Se você não estiver fazendo isso, se trata de uma simples generalidade. Como eu já passei aqui do meu tempo, eu vou sintetizar o que eu falaria aqui sobre a pesquisa avançada. Todos aqueles problemas, eles aparecem de forma mais agravada no caso do doutorado. Então, o doutorado, o que é fundamental para você fazer uma boa tese? Para além da fundamentação, toda pesquisa, a boa fundamentação, ela é necessária. Mas o que é necessário efetivamente é um potencial de inovação, isso sem dúvida nenhuma, né, algum contributo para a área, e fazer um trabalho de interesse. Por que eu estou escrevendo sobre aquilo e não outra coisa? Isso que a gente não cobra, às vezes, do mestrado e da iniciação científica, nós necessariamente precisamos pensar sobre isso. E aí eu tinha proposto aqui refletir um pouquinho sobre os tipos de história, o que se demanda numa história que é em torno de uma personagem, numa história que é em torno de uma obra, o que é necessário fazer a propósito disso. No caso de uma personagem, por exemplo, uma das coisas que são essenciais é você não confundir o recorte com a cronologia da vida. Isso eu acho que é uma simplificação. Estou falando aqui, eu tinha mais aspectos para tratar, mas eu acho que uma preocupação que ela é central. Uma boa pesquisa de história, ela tem que conseguir articular a personagem com o mundo dela e mostrar isso para o leitor. E a mesma coisa sobre uma obra, não é possível dar conta, quando você escolhe uma obra, você fazer aqueles longos apanhados sobre um determinado gênero, por exemplo, se eu vou falar sobre sermão, se eu for falar sobre tratados astrológicos, eu não tenho que falar da trajetória dos tratados astrológicos, que geralmente o que se faz, quando se faz, ou sobre a geografia, por exemplo, o que se faz? Você pega desde a antiguidade como se a unidade se sobrepusesse à diferença. Então, esse é um aspecto que deve ser evitado. O melhor é você sempre partir do seu tempo, mostrar a singularidade do gênero naquele tempo, e aí sim,
quaisquer recuos, eles vão servir para tornar mais específico aquilo que você vai tratar, porque senão fica parecendo também um manual informando sobre a geografia ao longo do tempo, e não é isso que em geral, as pessoas pretendem com uma tese propriamente. E o último ponto, que era esse sobre os trabalhos, a tendência, né, muito forte no nosso tempo, dos trabalhos que são muito focados nos desvios, nos pecados e nas perseguições. Qual é o problema desse tipo de visada? Porque isso é uma escolha, certamente, é porque há sempre uma ideia de uma verdade oculta e de uma intencionalidade da opressão, da dominação, seja da dominação da igreja, da dominação do Estado, o que acaba sendo uma simplificação. Há uma exaltação, às vezes, da transgressão, há uma tendência ao julgamento histórico, que eu acho que é uma coisa muito forte no nosso tempo e que não tem sido em benefício da história, do meu ponto de vista, né, e também ninguém precisa concordar. E quando se fala, por exemplo, da confissão, só para vocês terem uma ideia, em geral, a confissão ela é sempre pensada como uma coação. Nunca nós conseguimos contemplar, como os homens de outros tempos, por exemplo, que eles possam ter optado por se confessar por devoção, por amor a Deus, para a busca do perdão e não propriamente por simplesmente medo ou pavor. Eu estou só levantando coisas que nós poderíamos eventualmente discutir, pensar, né, que seriam oportunas para nós refletirmos. Quer dizer, se alguém ainda acha que é isso, mas pelo menos não naturalizar que esse é o único caminho possível, porque a história ela não tem que afirmar princípios. Do meu ponto de vista, né, a história, o trabalho dela é de compreender o passado, mesmo que o passado não seja aquilo que a gente deseja. Nós não podemos nos projetar, nós temos assistido no nosso tempo a um jogo de espelhos, nós projetamos o nosso tempo sobre o passado, e esse passado acaba por ficar um pouco esquecido. Então, essa é uma recomendação especialmente para os jovens pesquisadores, que eu acho que é algo que é significativo. E agora, por fim mesmo, né, que eu tô daquelas que eu vou em aula, às vezes eu faço isso também, por fim, e nunca finalizo efetivamente, mas agora é o último slide mesmo. Apenas, eu fiz aqui uma divisão de orientações de conduta, né, sugestões e recomendações, já que eu não tenho a fórmula pronta para boa pesquisa, mas eu tenho pelo menos alguma coisa que eu acho que posso ensinar nesses anos, que é para os alunos, especialmente os jovens, para eles não esperarem muito dos outros, não esperarem muito dos professores, dos orientadores e mais de si próprio, não economizarem, não serem solvinas com conhecimento, não querer, que significa não querer ler só o que é estritamente necessário. Nós não devemos ter medo de ler coisas que depois a gente, isso aí não vai servir, não importa, porque a leitura, ela sempre acrescenta e ela sempre vai apurar o nosso espírito e a nossa forma de refletir. Outro ponto também, estar sempre preparado para o não, para a crítica, porque determinadas coisas fogem ao nosso controle, nós damos o nosso melhor, mas a vida se conduz a despeito daquilo que nós desejamos, né? Então, estar sempre abertos ao contraditório, isso é algo muito fundamental, buscar o prazer no conhecimento, isso é algo que é efetivo, e que é muito fundamental, e não se inquietar com o dia de amanhã. Então, para além dessas orientações aqui, que seriam orientações de conduta, eu também acho fundamental destacar aqui um outro ponto, que são orientações mais práticas, e dentro das orientações mais práticas, para quem vai começar a fazer um levantamento bibliográfico, o levantamento bibliográfico ele tem que ser sobre o tema, ele tem que ser sobre isso, tem que ser de estudo sobre a época, tem que ser de estudo sobre o tipo de fonte que você vai utilizar, e tem que ser um estudo sobre fenômenos relacionados. Você não consegue estudar só uma coisa, que eu não acho estudo sobre isso. Mas é que você não tem que ler só sobre isso, você tem que ler todo o entorno, então é fundamental. Então, o que seriam esses fenômenos relacionados? Se eu vou estudar viagens, eu posso estudar cruzadas, que é temas relacionados, se eu vou estudar sermões, igreja, escravidão, eu posso estudar a concepção de humanidade, de direito, que são temas relacionados que vão me ajudar, ou temas econômicos, tudo isso vai me ajudar nesse sentido. E a última recomendação,
para vocês distribuírem muito bem o tempo para a leitura, para a sistematização dos dados, porque alguns alunos não sabem fazer isso, e muito tempo para a escrita. Porque durante a escrita, a complementação de leituras ela é fundamental, e muito tempo para revisão. Rever todos os dias o que você está escrevendo, isso é fundamental. Então, o conhecimento prévio do período, ele é essencial para se conseguir formular um projeto para alcançar a tal especificidade. Então, é importante para vocês saberem que a escrita, ela é trabalhosa, às vezes ela é dolorosa, né, para alguns mais que para os outros, ela demanda sistematização de dados e ela demanda tempo de elaboração. Então, não temam demorar. Eu sei que o nosso tempo demanda pressa, né, mas o nosso tempo também nos ensinou que não adianta a gente ter muita pressa, porque tudo ficou parado esse ano, não é? Então, eram essas... Desculpa, Carol, porque eu passei aí dos meus tempos para variar. 1000 perdões, mas é isso, aí depois outras questões que surgirem a gente vai tratando aqui. Obrigada e até daqui a pouco. Suzane, não tem que pedir desculpa nenhuma, porque eu acho que essas recomendações, você nem precisava ter pulado o seu tempo, porque elas são muito importantes para todos, em todos os estágios, inclusive os doutores. Manejar o tempo. Inclusive eu própria tenho que lidar com revisões, todas essas pontuações que você foi construindo, eu acho que elas são fundamentais para todos os estágios de pesquisa. Muitas vezes a gente se habitua e esquece de algumas das recomendações. Então eu agradeço. Imagina, eu agradeço. Que todas as pessoas aqui, o Luiz Felipe já comentou aqui sobre a aula que você deu agora, e de fato, eu acho que a fórmula mágica todos nós queremos, né? Infelizmente ela não existe, mas esse caminho que você trilhou para pensar nessas questões justamente pode ajudar cada um a encontrar a sua própria fórmula, né? A sua própria certeza, exatamente. forma de eu brinquei que trabalhar os problemas e os outros aí agora vão já pode começar apresentando as soluções. Então, Rodolfo, bom, as questões, como eu tinha dito antes, elas vão ficar para o final, e para quem estiver assistindo depois essas gravações no YouTube, é possível que sejam feitas questões nos comentários e nós encaminhamos para os palestrantes e, eventualmente, podemos trazer essas discussões novamente em outros momentos. Então, Rodolfo, agradeço seu convite, falar aqui ao lado da Suzane, o que não é fácil. O Rodolfo Nogueira da Cruz, ele é pesquisador em História Medieval também. Ele é mestre em História, atualmente ele desenvolve o seu doutoramento em História, na área de História Medieval aqui não, né, mas na Unesp de Franca, e tem seu trabalho financiado pela FAPESP. Ele também é membro do grupo escrito sobre os Novos Mundos e tem as suas pesquisas voltadas para a história da Igreja, sobretudo história religiosa da Igreja, nos séculos XIV e XV, na Península Ibérica. Então, a história desses escritos portugueses e castelhanos, temas que fazem parte da produção que ele vem desenvolvendo ao longo do tempo e também da sua apresentação. Então, Rodolfo, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Carol, pela introdução. Realmente não é muito fácil falar depois da Suzane, principalmente quando a carapuça te serve muito bem em vários pontos, né? Mas eu agradeço muito a sua introdução, agradeço pela apresentação da Suzane, que tocou em diversos pontos que são importantes, acho que para todos os pesquisadores, e concordando ou não, pelo menos, refletir sobre o assunto é sempre bem-vindo. Eu agradeço muito a Suzane. Inclusive, ela propiciou aqui a introdução de alguns assuntos sobre os quais eu selecionei para tratar, inclusive a questão sobre objetivos, sobre procedimentos metodológicos, que foram principalmente os dois assuntos que eu pensei em discutir aqui com vocês, a partir da minha breve trajetória na pesquisa, né? Como a Carol citou, eu sou aluno de doutorado aqui, mas pelo mesmo erro, não aqui, mas na Unesp, mas sou aluno de doutorado.
oriento com a professora Suzane. Então, algumas dos problemas da minha trajetória, de certa maneira, estão já um pouco justificados depois da fala da Suzane, né? Bom, eu pensei em discutir um pouco, ou então falar um pouco de como eu, durante essa minha trajetória na iniciação científica e no mestrado, principalmente, porque no doutorado, como alguns problemas eu ainda estou tentando superar, estou tentando enfrentar, eu acabo deixando um pouco... Eu acabei fazendo mais uma breve síntese, e não propriamente um aprofundamento, mas contar um pouco como durante a iniciação científica e na transição para o mestrado, eu acabei pensando como formar um objetivo, como formar uma pergunta histórica relevante tanto para os debates historiográficos quanto para a gente pensar os nossos problemas hoje em dia. Então, foi nesse sentido que eu acabei pensando a minha apresentação, né? Bom, de modo geral, a minha intenção, então, é mostrar como a pergunta que deve ser feita ao objeto histórico, né, as nossas fontes, os nossos documentos, está relacionada, de certa maneira, com esses procedimentos metodológicos adotados e aprendidos, né? Acredito que, como grande parte dos alunos de iniciação científica, mestrado e também de doutorado, acredito ter começado na pesquisa mais ou menos como todos mais ou menos começam, né? Alguns mais diferentes que outros, mas a partir de uma área de interesse, curiosidade, e a partir de, então, escolhendo a orientação de um professor dessa determinada área que se mostrasse disposto a te ajudar a aprofundar o seu conhecimento, o seu interesse sobre aquele determinado assunto, sobre aquela determinada área, né? Então, comecei na iniciação científica com a professora Suzane mesmo, e como foi até bom a Suzane ter começado com esse assunto, porque eu tinha separado justamente para dizer que a minha primeira lição aprendida na iniciação científica foi justamente aprender que tema não é objeto, o tema não é uma pergunta histórica, né? Eu lembro que a minha primeira pergunta, o que eu achava que seria uma pergunta, era questionar sobre quais eram as práticas e os costumes de outras religiões que o cristianismo havia aprendido dessas outras práticas e passava a utilizar para se legitimar e perpetuar, né, a tradição da igreja e tal. E para um aluno de graduação, para um aluno de graduação, isso seria já um grande avanço. Eu já considerava isso como uma pergunta, e eu tinha selecionado até algum material. Foi então que eu entendi que ter esse tema, essa área de interesse, né, não passava muito disso, não passava de uma área de interesse. Eu precisava especificar melhor, desculpe pela buzina, mas são os pequenos problemas do home office, né? Mas eu precisava especificar um pouco mais essa pergunta, essas questões levantadas, e foi então que a professora Suzane, inclusive, me apontou algumas outras leituras, né? Eu já havia vindo do primeiro ano, já tinha lido algumas coisas que tinham levantado o meu interesse. Então, a partir de então, eu comecei a entender que não bastava simplesmente ter uma área de interesse, ter um tema geral e pouco específico. Eu comecei a entender que, para se fazer uma pesquisa histórica, para ingressar, para começar uma pesquisa, principalmente depois um projeto, mas para começar isso, eu precisava primeiro ter um objeto específico, eu precisaria ter algo para o qual eu pudesse fazer uma pergunta, né? Ou seja, aquilo que eu imaginava ser uma pergunta historiográfica, né, na verdade não passava de um tema geral sobre o qual muitos historiadores já tinham escrito, já tinham elaborado consensos muito bem estabelecidos, e havia pouco espaço, na verdade assim, pouco espaço, que eu olhando para mim mesmo, né, naquela época, para poder desenvolver algo neste campo. Então, eu, por esses problemas todos, e por não ter conseguido
desenvolver um objetivo mais específico com isso, eu passei a ter que pensar, reformular esse problema, esse objeto, né? A Suzane, na sua apresentação, ela até falou da importância de aprender a ouvir críticas, aprender a ouvir um não, né? E eu acho que foi importantíssimo para mim, na verdade, nessa fase, desse começo, ouvir os nãos na orientação da Suzane, porque me possibilitou exercitar essa busca por um objeto mais específico, por uma pergunta histórica mais específica, mais relevante, e que fugisse de coisas já muito batidas, já muito feitas, que já em campos onde já houvesse muitos consensos, né? Então, durante as correções, as leituras, buscando entender um pouco o que era um problema e o que era uma pergunta viável, e conversas com a professora Suzane e com a ajuda, inclusive, de outros membros do grupo, sobre o qual a Carol chegou a introduzir, que eu participo, eu acabei optando por mudar de tema. E não é propriamente que existam temas que sejam becos sem saídas ou que se esgotem, né? Mas eu acho que nós acabamos enfrentando alguns limites e aí vai depender muito também do quanto cada um tem de leitura sobre determinado tema e esse tipo de coisa. Então, junto com a orientadora, e depois de outras tentativas para especificar o tema, eu acabei entendendo que pensar como eram descritos os excomungados castelhanos no século XIV, no Tratado de Confissão de Martim Pérez, que acabou se definindo a minha iniciação científica, e quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre a fonte, tem os vídeos lançados juntos com a professora Suzane, o CEDAP, escrito sobre os Novos Mundos, no YouTube, no projeto Pontos para o Passado, mas que essa pergunta em específico configurava uma pergunta e objetivo muito mais plausível se comparado com aquele meu primeiro tema, que era ver as apropriações feitas pelo cristianismo. Quer dizer, ter um documento, certo? Um tratado de confissão específico de um determinado autor, do Martim Pérez, que no caso, conhecer um pouco mais sobre esse tratado, fazer uma pergunta que fosse importante, fosse relevante para os debates historiográficos e que se mostrasse importante para o autor daquele tratado, ou seja, que se mostrasse importante para o tema, que é pensar o lugar dos excomungados naquela sociedade que, até então, vinham sendo debatidos como, em outros trabalhos, né, na historiografia, vinham sendo debatidos como pessoas que eram excluídas pela igreja, marginalizadas, e o meu intuito, na verdade, com a iniciação científica, eu acho que essa foi o tom de originalidade, o tanto de originalidade que seria possível dentro de uma iniciação científica, dentro da graduação, né, que a gente consegue fazer algum tanto de ser um tanto original, mas a gente não consegue revolucionar a área na graduação, né? Eu acho que há um limite. Mas que a originalidade que eu tentei dar foi justamente ver que o excomungado, ele era um lugar aceito e até exigido pela sociedade, que era um meio de ordenar os costumes. E era tão natural para eles quanto para nós seriam os nossos próprios costumes. E a partir disso foi esse tom de originalidade que eu tentei dar. E acredito que eu tenha conseguido isso aí. Depois, quem diz depois tem que ser os próprios avaliadores, né, os pareceristas das instituições de fomento, mas que eu acredito ter conseguido, de uma certa forma, ter encontrado uma certa objetividade, uma certa especificidade para a minha pergunta, né? E essa transição, hoje, particularmente, acompanhando, inclusive, alguns trabalhos de colegas do grupo, de amigos que pertencem a outro grupo, de diferentes da graduação, mestrado e até mesmo doutorado, eu vejo realmente que alguns enfrentam os mesmos tipos de problema que eu precisei enfrentar e que, de uma certa forma, ainda enfrento, né? Uma pergunta, um objeto que nós sempre tentamos lapidar o máximo possível para que fique algo melhor, mais explicado, mais coerente com o que nós queremos dizer, né? Então, o esforço que acabei aprendendo na graduação e nesse trabalho de iniciação científica foi fazer um balanço historiográfico, que foi importantíssimo, porque para que você consiga mudar de área, ou então enxergar que o seu objeto ainda não é tão específico quanto ele pode ficar, necessita-se de uma leitura, de
inclusive, não só uma leitura específica daquele seu tema que você gostaria de realizar, mas uma leitura da época, uma leitura do fenômeno, de temas, inclusive, que a Suzane chegou a elencar na apresentação dela, e então eu vou acabar dando uma sintetizada um pouco maior aqui, para não ficar muito repetitivo, né? Então, mesmo que delimitar um objeto e uma pergunta tenha sido uma lição aprendida na iniciação científica, né, essa questão geralmente acompanha, então, tanto os iniciantes na pesquisa, na hora de elaborar um projeto de IC, né, de iniciação, quanto também na hora de você formar um projeto de mestrado, principalmente se você parte do mestrado direto da graduação, como foi o meu caso, né, que prestei a prova no mesmo ano em que eu me formei. E para que eu pudesse pensar um projeto de mestrado, um objeto de mestrado, a professora Suzane elencou os desafios que se apresentam a cada etapa, e no meu caso também não foi muito diferente, inclusive por isso eu até acho que a carapuça me serviu muito bem das lições que a Suzane passou. Um dos problemas, na verdade, era justamente encontrar, além de um outro tema, um tema que fosse um pouco mais específico que aquilo que eu havia apresentado na iniciação, né? De uma forma geral, e sintetizando a minha preocupação na iniciação, eu me preocupei em mostrar qual o papel, de que forma os excomungados, ou a excomunhão, ela era descrita, e qual o papel dos excomungados na sociedade trecentista e quatrocentista em Castela, né? No mestrado, então, eu percebi, na hora de escrever um projeto, ou pensar o problema para o mestrado, o objetivo para o mestrado, eu percebi que eu havia deixado uma pergunta em aberto durante a graduação, que alguém buscava, de uma certa maneira, transformar aqueles valores em correntes, né? As pessoas escreviam porque parecia porque era importante para elas deixar aquilo por escrito, transmitir aquele saber. Então me interessou no mestrado saber qual é o papel daqueles que faziam isso, no caso, os clérigos, né? Qual o papel dos clérigos na fixação desses costumes. Porém, ainda assim, como hoje parece óbvio, inclusive, como é o tema do Trajetórias, né? Ainda assim, ainda era um tema muito geral, né? Geralmente nós partimos disso, de um tema um pouco geral, e nós vamos lapidando até ficar específico, e conforme nós vamos passando de nível, nós temos o orientador do nosso lado para sempre nos dizer não e apontar uma crítica que vai fazer com que nós melhoremos, ou que nós especifiquemos mais os nossos assuntos, né? E eu precisava buscar, então, também, mais uma vez, uma questão mais específica desses documentos. E o que me permitiu chegar até a questão que me debrucei no mestrado, de como as autoridades do reino castelhano, elas forjaram no clérigo secular um exemplo que deveria ser seguido pelos cristãos dos séculos XIV e XV. Ou seja, eu ampliei um pouco a minha questão do mestrado, que eu tinha pensado, enxergava que havia deixado em aberto durante a graduação, e consegui, mais uma vez, eu acredito que eu tenha conseguido especificar um pouco mais dessa questão, ou seja, do que era antes a minha pergunta de graduação, de iniciação científica. A minha pergunta, então, passava a ser um pouco mais circunscrita, um pouco mais específica, ainda que um pouco mais encorpada, no sentido de o que dava base para essa pergunta. Então, eu precisei, primeiro, acabei pensando que, se eu queria ver como que o clérigo participou da fixação desses costumes, ou da explanação, da difusão desses costumes, eu precisaria primeiro abordar outros documentos. Eu precisaria ir para além de um único tratado de confissão, e eu precisaria abordar documentos que tratassem mais especificamente a prática dos clérigos, de que forma esses homens se apresentavam para a sociedade, onde eles atuavam, de que forma eles atuavam. E então eu precisei ampliar para documentos como livros sinodais, que eram registros das reuniões eclesiásticas no reino, para escritos
de reis, que passavam a legislação do reino, para enxergar como a autoridade secular via o clérigo. Eu precisei ampliar um documento para algumas que nós chamamos de livros de exemplos, que são livros de moral, no sentido de que eles ensinavam, através de histórias, a como deveriam ser as práticas virtuosas e como os clérigos deveriam agir em torno delas. Então, a partir de várias outras questões, eu consegui circunscrever um pouco mais e sintetizar a pergunta a ponto de especificá-la um pouco mais para o mestrado e fazer um pouco isso, o que a Suzane deu tanta ênfase na fala dela, que foi essa especificação durante a trajetória, que, na verdade, é um objeto bom, uma pergunta boa, na verdade, acredito, seja um objeto específico sobre o qual você possa falar muito, né? Ou seja, você não precisa de um objeto muito grande, porque você corre o risco de falar pouco sobre esse objeto muito grande, porque você parte para várias amplitudes, para vários aspectos, então você fala muito pouco sobre ele. Se você tem o grande exercício que eu precisei aprender a fazer e a realizar no começo do mestrado, para pensar o problema e o objetivo inicial, e principalmente durante o mestrado, principalmente durante a escrita do mestrado, que é a primeira vez que você produz algo no volume que você escreve, a primeira vez que você escreve algo no volume que você escreve, foi justamente esse exercício de encontrar um objeto pequeno, um objeto circunscrito, um problema específico, uma pergunta específica para esse objeto, sobre o qual eu pudesse falar muito sobre ele, sobre o qual eu pudesse lançar luz sobre algumas lacunas que a historiografia tinha deixado. Foi importantíssimo a parte em que a Suzane tocou sobre o balanço historiográfico, que é fundamental, você entender o que se produz para além do seu objeto específico, para além do seu tema, para que você saiba mais ou menos onde você pode acrescentar, com o que você pode contribuir com os debates historiográficos. Então, ou seja, tentando superar esse desafio de definir um objeto específico e relevante durante a iniciação científica e mestrado, eu precisei deixar de lado, principalmente, alguns a priori sobre o tema. E isso foi fundamental. A Suzane tocou no assunto. Eu vou voltar algumas vezes nas coisas que a Suzane disse, porque coincidiu muito bem com o que eu tinha preparado para dizer, mas deixar o a priori sobre o tema, deixar algumas perguntas que já tinham uma resposta incutida nessas perguntas. Por exemplo, a minha primeira pergunta, que eu cheguei a contar, sobre quais práticas o cristianismo havia pegado de outros credos, de outras religiões, para poder manter a sua tradição e tal. Quer dizer, ela já tem uma certa pergunta incutida e ela não era nada específica, né? Quer dizer, você já parte do pressuposto, então, que o cristianismo havia pegado essas outras práticas, né? O que seria uma resposta, você já lança logo na pergunta. Então, o grande exercício nessas duas etapas foi entender que esses a priori, essas respostas incutidas na pergunta deveriam ser deixadas de lado, né? E o que se deveria focar era principalmente em fazer um grande balanço, tanto sobre documentação, quanto sobre historiografia, sobre o que era importante para os homens daquele tempo. Essa pergunta, na verdade, eu acho que foi uma das coisas que consegui, que durante tanto a graduação quanto o mestrado, me possibilitou encontrar algo mais específico. Porque toda vez que eu questionava o que era importante para os homens daquele tempo saber ou questionar, eu precisava voltar ao documento, e eu precisava, e a resposta era sempre algo mais objetivo, mais específico, do que a minha pergunta lançada anteriormente. É claro que não existe um jeito único, né, como foram colocados tanto pela Carol quanto pela Suzane, que não existe um jeito único para se pensar uma pesquisa, para se realizar a pesquisa, né? Há pessoas, inclusive colegas e tal, a gente discute isso às vezes, há quem parta primeiro de um objeto
já recortado, já específico, e tente daquele objeto fazer uma pergunta para esse objeto, né? É um outro exercício, talvez, e acredito que tenham colegas nos próximos dias que vão talvez tratar um pouco mais disso, mas na minha trajetória foi muito importante, na verdade, fazer o contrário. Primeiro, procurar um objeto de interesse e procurar nesses objetos de interesse o que era importante para os homens daquela época. Essa era a pergunta que me possibilitou pensar num objetivo específico, numa pergunta específica que é fundamental, e entender que um tema geral, um tema inicial, está muitas vezes longe de ser um objetivo e longe de ser uma pergunta. A pergunta ela precisa ser algo que te possibilite uma resposta real, que você vai responder, o que nós respondemos depois durante a pesquisa, né, na iniciação científica, depois através dos relatórios e através do TCC, na dissertação através no mestrado através da dissertação e depois no doutorado através da tese, mas que você, principalmente para os alunos de graduação, precisa ter em mente que a pergunta ela tem que ser algo respondível, que não pode, e tem que ter muito cuidado para não trazer essa resposta logo na pergunta ou logo no projeto, né? Para falar um pouco sobre o doutorado, que, como eu disse, eu ainda estou lapidando algumas questões, como eu ainda estou no segundo ano de doutorado, eu acredito que muitos dos problemas ainda estão por vir, mas outros eu ainda estou tentando lidar, mas falando propriamente da pergunta que eu precisei realizar no doutorado, ao final do mestrado, veio um outro desafio, né, que já não era mais tanto estender uma especificidade, encontrar um objeto, entender o que é uma pergunta, entender o que é recortes bem delimitados, recortes bem circunscritos. A diferença é que, de alguma forma, eu precisei entender no doutorado, ou pelo menos eu tentei entender na hora de escrever o projeto, né, a proposta de pesquisa, foi entender de que forma eu conseguiria tirar de uma pergunta ou de um objeto uma ideia mais original do que apresentada no mestrado, e obviamente na iniciação científica, mas uma ideia que fosse um pouco mais original, que contribuísse um pouco mais com os debates historiográficos, com a historiografia, que contribuísse um pouco mais com o campo, foi nesse exercício que eu acabei decidindo mudar, sair um pouco do âmbito de estudar o Reino de Castela, especificamente, e passar a estudar o Reino de Portugal. Por quê? Porque como eu preciso ainda, né, a esse desafio ainda, mas como eu preciso, ao final do doutorado, mostrar uma ideia mais original, uma tese mais original, acabei pensando que, ao estudar um reino em que que tenha trocas de costumes, valores e práticas mais próximas ao nosso, eu talvez pudesse contribuir com algo neste campo e direcionar minha pesquisa por esse viés, né? Eu ainda estou tentando fazer isso, tentando mais ou menos descobrir como é que eu vou fazer isso até o final do doutorado, mas o meu exercício na hora de pensar o problema inicial foi esse. Pensar a originalidade, que é o grande desafio, acho que acredito, da tese, é pensar essa originalidade da ideia, né? Então, agora, na tese de doutorado, durante o doutorado, eu propus pensar como os clérigos, que eram, a princípio, forjados para ser exemplo, como eu tinha visto na dissertação, né? Como que esses clérigos, eles, de certa forma, se faziam necessários no Reino de Portugal. Ou seja, como é que os clérigos, eles atendiam a determinadas necessidades que eram requisitadas a eles, que era pedido para eles que eles atendessem, fosse como senhores de terra, fosse como padres aplicando sacramento, fosse como conselheiros régios, ou seja, havia uma necessidade do reino que deveria ser atendida por esses homens,
e que fazia com que esses homens fossem indispensáveis para o bom funcionamento daquela sociedade. Então, a minha pergunta, ela de doutorado, ela se circunscreveu um pouco nisso. Há ainda muito que lapidar, há ainda muito que cortar e refazer, mas eu acredito que alguma coisa eu posso ter colaborado com quem agora está terminando o mestrado e pensando em prestar o doutorado, em que qual processo ou qual etapa pode esperar ou pode servir, talvez, de alguma ajuda, né, nesse sentido, pelo menos nesse começo, que eu acredito que é com que eu posso mais colaborar. Um outro ponto, eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu já estou até encerrando para não me alongar muito, mas um outro ponto breve que eu gostaria de situar e fazer um paralelo com a questão dos objetivos em relação à metodologia, né, ou que os projetos aparecem escritos de várias maneiras, né? A gente escreve metodologia, procedimentos metodológicos, né? Materiais e métodos, enfim. A gente escreve de várias maneiras. Só para transformar em algo mais abrangente, eu vou considerar como procedimentos metodológicos, né? Que na graduação, mais ou menos, nós iniciamos ali o começo, o primeiro ano, entendendo como algo como teoria, entender a teoria, usar a teoria, né? Nós mais ou menos entendemos como isso, e depois vamos aprimorando esse conhecimento e entendemos que, na verdade, não é propriamente usar uma teoria, mas sim ter algumas balizas de lógica que nós possamos pautar a nossa pesquisa e possamos explicar a nossa justificativa, né? O que eu queria, na verdade, dizer com essa segunda parte é que, a respeito da metodologia, desses procedimentos metodológicos, elas nos ajudam a selecionar as perguntas e os objetivos que nós faremos para a pesquisa, ou nós faremos para os documentos, né? No meu caso, particularmente, entender, me debruçar sobre a compreensão dos procedimentos metodológicos, foi essencial para que eu pudesse entender que tipo de objeto ou de que forma eu poderia especificar a minha pergunta na hora de fazer a questão, né? Por exemplo, voltando ao exemplo do início da graduação, em que de que forma o cristianismo se apropriou de práticas de outras religiões, eu via que, a partir disso, eu não havia tentado, de forma alguma, pensar no procedimento metodológico para essa pergunta, ou fundamentar ela de alguma forma nesse sentido, porque é uma pergunta muito inicial, mas quando eu fui reformular a segunda pergunta, ou a pergunta que deu corpo para a minha iniciação científica, eu procurei pensar de que maneira o lugar, o excluído, que é a excomunhão, na verdade, em alguns casos de excomunhão, era a exclusão do fiel, do pecador, das práticas cotidianas, como ir à missa, frequentar casas, frequentar lugares públicos. Então, de que forma o excluído, na verdade, ele fazia parte de um lugar social daquele tempo, né? E quando eu acabo pensando nesse objeto, nessa pergunta, justamente porque, me debruçando sobre algumas questões teórico-metodológicas ou de procedimentos metodológicos, você acaba criando balizas para fazer essas perguntas. Então, para além das leituras a respeito das fontes, para além dos balanços historiográficos, foi de suma importância entender de que forma, selecionar, escolher de uma forma, tanto por meio das recomendações de leitura dos orientadores, da orientadora, no caso, né, tanto por meio da recomendação de leitura, quanto por interesse pessoal, interesse particular, foi entender de que forma essas balizas sustentariam minha pergunta e o que justificaria essa pergunta. Porque, principalmente durante a pesquisa, no seu trabalho, não necessariamente no texto, mas para você mesmo, ou para a própria... depois, na hora de defender a sua ideia, né, você precisa, de alguma forma, justificar o porquê que você pensa, ou porquê você propôs aquele objeto, aquela pergunta, e entender os procedimentos metodológicos, eles oferecem essa justificativa para isso. E
elas oferecem a justificativa no final, e elas oferecem um determinado recorte, ou oferecem uma forma de pensar durante a graduação. Durante o mestrado não foi tão diferente, eu não quis mais entender propriamente um lugar específico, né, um lugar na sociedade como se fosse uma certa instituição, mas eu quis entender de que forma um determinado saber sobre algo, no caso, sobre o clérigo, sobre o exemplo que o clérigo passava, de que forma determinado saber ele se formava, do que ele se constituía, de que forma esse saber era descrito, e também uma pergunta que tem balizas teórico-metodológicas, que também tem balizas que me ajudaram a pensar esses determinados problemas. Para finalizar, só com o exemplo do doutorado, eu acho que eu já estou até chegando aqui no final do tempo, mas quando me deparei com o doutorado, eu achei que, de alguma maneira, não bastava mais repetir os modelos, né? A Suzane falou muito bem, e eu digo mais uma vez que a carapuça serviu nesse sentido, porque, de alguma maneira, nós nos vemos repetindo determinados modelos correntes e, de alguma forma, a gente tem que tentar aprimorar mais a análise e aprimorar mais as propostas de pergunta e aprimorar mais as propostas de análise. E, nessa tentativa, o meu interesse, na verdade, saiu de entender tanto esse lugar necessário, ou essa produção de um saber, que eu tentei ver no mestrado, mas no doutorado, agora eu tento ver mais a questão de como oferecer respostas para determinadas necessidades, ou como oferecer, de que forma determinadas ofertas, de que forma algumas ofertas atendem a demandas, e entender quais são essas demandas através da oferta seria melhor explicando. E mais uma vez, são os procedimentos metodológicos me ajudando a encontrar um recorte um pouco mais específico, a delimitar um pouco melhor o meu objeto, porque a partir disso eu já sei que eu não posso, por exemplo, fazer essa questão, por exemplo, para documentos que fujam muito do assunto. Eu preciso fazer tal pergunta para documentos que tratem de como os clérigos atuaram em determinados momentos, ou em determinados problemas, ou enfrentaram determinados problemas. E aí eu vou buscar documentos que me ofereçam esse tipo de resposta. Que eu penso, na verdade, que é um exercício, como exercício lógico, até serve muito bem para os nossos dias. Bom, sintetizando um pouco, mais ou menos, o que eu acho que eu quis dizer, eu não sei se eu fugi muito do tempo, peço até desculpas caso eu tenha fugido, mas o que eu tentei mais ou menos mostrar brevemente, usando exemplos da minha trajetória de pesquisa, foi compreender de que forma esses procedimentos metodológicos ajudaram a aprofundar o conhecimento, além dos documentos da historiografia, e foi algo decisivo para estabelecer os objetivos durante a minha trajetória de pesquisa, tanto na iniciação quanto no mestrado, e agora no doutorado, apesar de eu ainda precisar lapidar e trabalhar um pouco mais essas questões, encontrar soluções um pouco melhores, um pouco mais viáveis para essa questão. Eu acho que, no geral, o intuito aqui foi... Podia ter selecionado outros aspectos, mas vendo um pouco a necessidade de outras pessoas, inclusive a minha própria dificuldade durante esses anos, foi tentar discutir um pouco sobre o estabelecimento de um objeto, e a delimitação de um objetivo, que é fundamental para se iniciar uma pesquisa, e, essencialmente, como que eu consegui pensar ou propor perguntas para esse objeto, que a partir dessas perguntas é o que eu acho que molda o restante das pesquisas que virão ou que vêm a se desenrolar. Eu acho que é isso. Obrigado, Carol. Obrigado, Suzane, pelo espaço. Espero ter colaborado um pouco com
os alunos, principalmente de graduação, e esperamos a resposta, as perguntas, até daqui a pouco. Obrigada, Rodolfo. A Suzane apresenta as questões, esses grandes problemas na teoria, vamos dizer assim, com algumas opções de assuntos, né, diversos, e você traz para a gente quais foram na sua trajetória, o que é redundante para o título do evento, mas nesse caminho que você vem trilhando, como é que essas questões que foram colocadas antes foram sendo solucionadas, né, e pensadas por você. Obrigada mais uma vez. Eu queria, então, abrir para as questões. Eu peço só que vocês falem eu aqui nos comentários, para a gente organizar, e aí vocês podem abrir a câmera e o microfone para perguntar diretamente. Por favor, fiquem à vontade. Sem timidez. Então, Vitória Santana, por favor, você pode começar. E aí a gente faz um bloquinho, tá? 3 perguntas, Suzane e Rodolfo respondem, depois a gente abre para mais 3, pode ser? Então, por favor, Vitória. Obrigada, Carol. Primeiro agradecer aos dois, as 2 aulas que tivemos hoje. Uma das minhas questões, até tanto a Suzane quanto o Rodolfo estão um pouco familiarizados com esses problemas, seria, dentro da introdução, para além do grande problema que é fazer um objetivo específico, você, na introdução, desenvolver o contexto e ter o seu objetivo como fio, como guiador de todo o projeto, mas não acabar dando respostas sobre a sua pergunta principal. E nisso, muitas vezes, a gente acaba indo para as questões factuais, de descrição factual. Eu queria saber como que se vocês podem apresentar mais ou menos como que vocês fizeram para fugir disso dentro das suas pesquisas, como que a Suzane, dentro da forma que ela aborda a história, orienta os alunos, como que se consegue fugir mais ou menos desses problemas, e se com isso, de uma forma mais geral, vocês poderiam também falar um pouco sobre os componentes das estruturas do projeto, um pouco sobre a introdução, materiais e métodos, falar mais um pouco sobre essas questões. Sou eu, Carol? Vamos fazer 3 questões, e aí abro para vocês dois. Marcelo, por favor. Oi, Carol. Tive um probleminha técnico aqui. A gente está te ouvindo. Tá ouvindo? Não, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa questão do fator acaso no processo de pesquisa, né? Porque muitas vezes nós colocamos na cabeça que a pesquisa é um procedimento altamente racional, né? Com toda a metodologia, mas muitas vezes deixamos de lado o fator acaso. Por exemplo, um documento que você acaba esbarrando, né? Um outro livro que vai acabar modificando completamente a sua teoria. Então eu queria perguntar como que o fator acaso influenciou um pouquinho aí nas mudanças, né, da pesquisa. Maria Fernanda, por favor. Obrigada, Marcelo. Oi, boa tarde. Queria primeiro agradecer as 2 apresentações, eu gostei bastante. Mas um ponto que eu tenho uma dúvida, assim, em relação a... Eu estou tentando iniciar a pesquisa, mas eu não tenho ainda um objetivo específico, então eu estou procurando ler algumas coisas, assim, mas eu tenho um grande problema em que, tipo, eu estou tentando lendo vários artigos, e muitos desses artigos, eles procuram, às vezes, uma mesma obra. Tipo, vários artigos se direcionam ao mesmo autor, então eu fui procurar esses livros, esses autores, mas eu tenho um grande problema em achar essas obras, porque não está disponível nem digitalizado, e não tem disponível, e são obras, geralmente não tem no Brasil, muitas vezes, então eles são livros muito caros, tipo, de R$400, essas coisas. Então, eu estou tendo esse grande problema em acessar essas obras. Aí eu queria saber se vocês não têm alguma dica para dar em relação a isso.
Obrigada. Obrigada, Suzane. Se você quiser começar. Eu começo, então? Muito obrigada, né, pelas questões, tentando aqui respeitar a ordem, começando pela Vitória. A Vitória, sabe, né, está tentando aí desenvolver um projeto há um tempo, que realmente é difícil, porque, como eu disse no início, não há provavelmente uma fórmula, mas a gente pode tentar, pelo menos, pensar alguns aspectos que devem ter numa justificativa. E uma das coisas, eu acho que as informações factuais, elas são inevitáveis na justificativa. O que traz uma boa justificativa é você conseguir situar, lançar os dados que são dados factuais, porém não fazer uma mera cronologia, que às vezes acontece isso. O fulano de tal coisa. Então, se você conseguir lançar o seu problema, dizer por quê, eu sempre digo para os meus orientandos que o que é recomendável na introdução é você dizer, você apresentar o que você vai fazer e por que você vai fazer daquela forma. E aí você apresenta o seu recorte, isso tem que ter com certeza, né? O recorte ele é fundamental. E no materiais e métodos, ou na metodologia, ou procedimentos de pesquisa, né? Como se quiser chamar, o que é recomendável é você dizer como você vai fazer, porque geralmente, isso era até uma das partes que eu cortei lá no projeto, que na metodologia, às vezes fica a teoria um pouco vazia, ou citam um autor, falam, esse é o meu referencial teórico, que parece muito ambicioso, e nos projetos de iniciação científica e de mestrado, geralmente ficam muito simplificados. Então, o que eu recomendo também, não é, obviamente, nem todo mundo vai aceitar dessa forma, mas eu acho que é apresentar a documentação que vai ser utilizada e tentar, a partir dessa documentação, dizer como é possível interrogá-la, que aí você tem que lançar problemas do estilo, como, por exemplo, se você vai abordar crônicas, o que as crônicas podem nos trazer, quais são os limites das informações, do conhecimento que elas oferecem. Então, você apresenta todas essas possibilidades e aí você lança ali como é a sua pergunta e como você vai tentar responder. Já as outras partes, né, eu vou falar assim de forma rápida, né, porque senão seria outra aula aqui, obviamente, mas com relação a parte que é do balanço, eu já tinha falado um pouquinho na minha apresentação, o Rodolfo também chamou atenção na apresentação dele, o que é muito fundamental é você ter delimitar muito bem os livros que vão ser abordados. Não é qualquer livro que mencione, mas os livros que foram fundamentais para você formular a sua pergunta e os livros que são referências incontornáveis. Então, geralmente eu recomendo, né, para os meus orientandos que eles definam dois ou três aspectos que são essenciais. Por exemplo, se eles vão falar de história da igreja, você falar um pouquinho sobre a igreja, falar um pouco sobre o território, se vai ser Castela, se vai ser o território que você... Então, você tem que selecionar os temas que vão ser tratados, né? No caso da Vitória, que trabalha na Inglaterra. Então, ela tem que conhecer um pouco da Inglaterra, ela tem que dar a conhecer um pouquinho, porque, afinal de contas, não é possível, no balanço, né? Pelo menos alguns livros essenciais, e depois o que é o tema especificamente para você conseguir se diferenciar. Então, seria mais ou menos isso. Outras questões que poderiam ser colocadas também, mas tentando, né, em razão do tempo, para dar tempo para o Rodolfo também falar. A questão que o Marcelo lança já é uma questão um pouquinho mais complexa, né, porque já no caso são as pesquisas de maturidade, que realmente nós temos que, às vezes, reconduzir a pesquisa, o que não é nada fácil, é muito difícil. Eu mesmo, agora, no último texto que eu estava fazendo, eu tive que reconduzi-lo 2 vezes, o que significa perder o que já foi feito às vezes, e justamente porque, às vezes, a gente projeta uma pergunta e as fontes não te ajudam a responder. Então, a gente tem que ter a coragem, às vezes, de voltar atrás, o que não é nada fácil. Então, isso do acaso na pesquisa realmente, às vezes, você vê uma documentação que te faz reencaminhar, mas eu acho que numa boa pesquisa também, você mostra os reencaminhamentos.
Então, acho que essa é uma solução, assim, que a gente tenta, que a gente enfrenta, às vezes, ao longo do trabalho. E, sem dúvida nenhuma, por falar em acasos, né, há histórias de pessoas que estavam desenvolvendo uma pesquisa e, de repente, é lançado um livro com a pergunta, porque nós não somos tão criativos, infelizmente, um livro que é praticamente a mesma pesquisa, já aconteceu isso. Então, são determinadas, esses são os grandes desafios que vêm por aí e que são um pouquinho inevitáveis. Com relação à questão da Fernanda, isso da bibliografia, especialmente quando a gente trabalha bibliografia estrangeira, né, nós temos que enfrentar isso de comprar livros que são livros caros, o transporte é mais caro às vezes do que o próprio livro, né? Nós temos tentado contornar isso, em geral, quando temos financiamento de pesquisa, e a gente compra essa bibliografia, que é a bibliografia estrangeira. Algumas pessoas conseguem achar alguns, especialmente em língua inglesa, tem alguns livros, não é o recomendável, afinal de contas, que isso é um tipo de pirataria, né? Mas, em suma, algumas pessoas têm conseguido. Aí eu não sei exatamente qual seria o seu objeto, mas o que a gente tem feito é tentado comprar, pedir que a biblioteca compre e tentado comprar, como nós temos um grupo grande, algumas pessoas que têm, como é que chama da FAPESP? Esqueci o nome, gente, Reserva técnica. Reserva técnica. Com reserva técnica, a gente tenta comprar esses livros que são livros mais caros, né? E aí nós dividimos entre nós, mas essa é uma dificuldade que realmente é uma dificuldade inevitável. Hoje tem mais formas, as pessoas digitalizam, às vezes algum colega de outro país digitaliza, mas esse problema ainda é um problema que a nossa biblioteca às vezes faltam. Mas vocês, não sei se a Maria Fernanda sabe disso, mas existe a possibilidade de a gente mandar uma lista desses livros mais caros para serem comprados. Faz até agora, nessa nova gestão da biblioteca, eu não tenho recebido, mas a gente recebia anualmente um pedido de uma lista de livros, que é uma forma para vocês compensarem também. Rodolfo. Bom, começar então também pela ordem aqui, tentar mais ou menos comentar, na verdade vai ser um comentário sobre a resposta da Suzane, porque ela completa muito bem as coisas, mas sobre a pergunta da Vitória, inclusive, aproveitar para complementar um pouco da apresentação, que sobre as questões factuais, eu acho também que uma das coisas importantes para se fazer, um dos exercícios bons para se aprender, é aprender a articular os fatos com a sua pergunta. Então, eu acho que a Suzane falou muito bem, não tem a questão de ter fatos na introdução, às vezes é essencial, às vezes é incontornável, mas a forma como você utiliza desses fatos para poder explicar a sua pergunta, isso também é essencial ser aprendido. Eu sei que às vezes é mais fácil falar do que fazer propriamente, é claro, mas o exercício é um pouco esse. Então, um determinado fato ocorrido em determinada data, vale a pena uma leitura, talvez, sobre este fenômeno, sobre essa data, para entender como isso vai ficar bem articulado com a sua pergunta, ou vai te ajudar a justificar a sua pergunta, vai servir de base para a sua pergunta, para a pergunta que você vai fazer. Sobre as partes do projeto, o que eu tentei fazer, principalmente fazendo o projeto para o mestrado, porque o projeto da graduação foi mais ou menos o que eu estava aprendendo e tal, cada etapa eu estava aprendendo, mas principalmente o projeto do mestrado, uma coisa que eu aprendi a fazer foi começar por partes, o projeto do tipo, primeiro eu faço a pergunta, então é o lugar do objetivo fazer essa pergunta. Então eu começo pelos objetivos e defino eles. Aí depois é a parte explicar essa pergunta e justificá-la. Então é a parte da introdução. Aí, depois da parte da introdução, vem a parte do... Eu preciso mostrar o que eu usei na introdução que me foi importante para fazer essa pergunta e para poder justificar. Então, é a parte do materiais, do balanço bibliográfico. E, por final, o materiais e métodos, que é onde você, mais ou menos, explica o seu objeto, o seu material, o seu documento, sua fonte, contextualiza ela
questão de produção, quem fez, onde se encontra, se há disponibilidade, questões um pouco, vamos sintetizar para deixar mais sábio, um pouco mais técnicas do documento, e, como a Suzane colocou muito bem, como você vai responder a sua pergunta, que seria a parte dos métodos, né? Que é a parte, finalmente, dos métodos. Para o Marcelo, na verdade, eu vou até deixar você com a resposta da Suzane, porque, na verdade, para mim também é uma dúvida, é uma grande questão que eu tenho sobre o que fazer com esses acasos. Eu acho que é um desafio ainda que eu estou lidando, que eu estou aprendendo. Então, eu acho que eu tenho pouco a colaborar e pouco a acrescentar à resposta da Suzane. Eu vou até agradecer a resposta da Suzane, vou até anotar a resposta, porque... Comentar o acaso. Então, exatamente. Para a Maria Fernanda, sobre o acesso aos livros, e aqui revela-se uma das importâncias dos grupos, né, temáticos e tal. Primeiro, uma solução, uma possível solução, é também entrar, eu não sei que tipo de documento propriamente, ou que tipo de livro a que você se refere, mas é entrar em contato com a biblioteca estrangeira que tem esses documentos, ver a possibilidade da própria biblioteca digitalizar, ou digitalizar uma parte desse documento para poder te enviar, ver se isso é possível com a biblioteca. É claro que algumas vão cobrar uma taxa para isso e tal, mas ver a disponibilidade, principalmente se for um documento, uma fonte, às vezes as bibliotecas estrangeiras oferecem o serviço de digitalização desses documentos. Então, vale a pena correr atrás disso. Caso não tenha, caso não seja possível, e se for para a escrita do projeto, talvez um atalho. Não sei se é viável, se encaixa na sua necessidade, na questão, mas o atalho é aprimorar um pouco o conhecimento que se tem acerca do livro, do documento que você queira comprar, fazer um balanço sobre as pessoas que falaram sobre isso, e apontar, principalmente no projeto, que há uma certa dificuldade para se encontrar determinada obra, mas que as informações disponíveis são essas, e que durante a pesquisa, talvez, se for, por exemplo, no caso da FAPESP, você vai usar a reserva técnica para fazer a compra desse documento que é importante para sua pesquisa, né, mas apontar os limites, porque nós também temos certos limites para escrever e para produzir, então apontar esses limites também acho que também é válido. Acho que é isso, Carol. Obrigada, Rodolfo. Eu não vou monopolizar fala, mas eu só queria falar sobre isso da bibliografia, que eu acho que é importante a gente ter em vista que a internet, ela tem a amplificação do acesso e também das cobranças, né? Porque se antes a gente não, porque eu não sou, não tive outros avanços aí ao longo do tempo, mas não sou do tempo que se você fazia pesquisa só com o material que tinha na biblioteca da sua universidade, da biblioteca do seu estado, isso era possível, e a gente vê com os pareceres, né, com os feedbacks que a gente vai recebendo, que você não manejar, por exemplo, se você é medievalista, vou usar o exemplo do medievalista, embora ele também sirva para o brasilianista, que é o meu caso, você não manejar uma língua estrangeira torna o seu trabalho um diálogo, assim, impossível, né? Você não dialoga com os grandes referenciais da sua bibliografia. Então, é importante ter em vista, ao selecionar a sua área de trabalho, não só, é claro que uma língua você pode aprender enquanto você desenvolve o seu trabalho, então não é porque você chegou no primeiro ano e você não fala inglês que é impossível que você desenvolva uma pesquisa sobre um tema que não seja relacionado ao Brasil. Embora, por exemplo, aí eu não quero ficar falando muito, mas só para dar um exemplo em relação ao meu próprio trabalho, que é relacionado à história da medicina e da alimentação, existe muita gente falando sobre medicina e alimentação fora do Brasil. Não necessariamente sobre o Brasil, mas eu preciso conhecer esses debates se eu quiser me inserir nesses debates com o meu recorte temporal e geográfico específico, mas para dialogar com essas pessoas e fazer o seu trabalho ser internacionalizado, né? Não só porque você vai para o exterior, mas que o que você está propondo seja interessante para essas discussões. Então, você consegue pela internet uma ampliação de acesso, mas também tem outros problemas,
E só sobre o tempo da escrita, que a Suzane mencionou, eu acho que se vocês depois, eu vou abrir já para o Gabriel e para a Bárbara fazer as perguntas deles, mas se vocês puderem falar, porque no fim, a escrita é a nossa ferramenta, né? E o que a gente vê de textos que são mal revisados, mal estruturados, e isso é o grande impeditivo. Não, você não precisa ser um Machado de Assis, embora fosse ótimo se nós tivéssemos mais, mas há uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes em periódicos, isso acontece muito mais em revistas do que em livros, mas o texto ele é tão mal pensado e mal escrito que você nem consegue entender o que o autor está querendo te falar. Então, para os nossos próprios trabalhos, é muito importante esse tempo para a escrita, porque se você não consegue se comunicar bem por escrito, infelizmente, seu trabalho não foi bem feito. Bárbara, por favor. Boa tarde, todo mundo me ouvindo? Primeiro eu gostaria de agradecer, né, boa tarde a todos, a todas, agradecer as explicações, elas foram muito boas. Eu estou no doutorado agora, né, estou no 2º ano, e é sempre importante a gente conversar sobre o fazer histórico, né, eu sinto que isso traz muito respaldo, né, falar sobre pesquisa, refresca muitas coisas na nossa cabeça, muito do que a professora Suzane levantou, ressoou aqui também, né, sobre os caminhos da pesquisa, então nesse sentido agradecer. E a minha pergunta é para você, Suzane, mas acho que é para todos nós também refletirmos juntos, né, o Rodolfo também, todo mundo que está aqui, sobre as funções do historiador e da historiadora, né, quando você colocou que durante a pesquisa a gente pode incorrer, mesmo durante a feitura do projeto, né, incorrer em alguns vícios, e de fato isso é verdade, pode acontecer mesmo. Então, por exemplo, da gente tentar fazer uma história a serviço do presente, né, eu falo como jovem pesquisadora também, né, estou no doutorado agora, e às vezes, dependendo do tema que a gente escolhe, do objeto que a gente recorta, é tentador você projetar seus valores na documentação, né, nas fontes. Só que aí a gente tem que, né, ter todo o rigor, né, metodológico, todo o rigor teórico para entender, na verdade, o que as fontes tentam nos trazer, e não a gente se projetar nelas. Né? Então, eu entendo perfeitamente essa questão de não fazer uma história a serviço do presente. Só que aí nisso vem o questionamento, né? Então, quais seriam as funções do historiador hoje? Ou se existe uma função que talvez nos defina mais, né? Como você colocou, quando a gente está pensando na pesquisa, é imprescindível a gente recortar os objetivos, né? Então, por que minha pesquisa é relevante? Quais perguntas eu vou colocar para essa documentação, né? Para esse tempo que eu estou analisando? Tem uma exigência, sim, no doutorado, né, na tese, de que seja inovador, de que traga uma especificidade, né, então você fala algo que ainda não foi falado, né, e então, como existe um objetivo na pesquisa, eu acredito que existam alguns objetivos que nos levam à história, né, a minha pergunta é assim, por que voltar o nosso olhar ao passado? E aí, nisso, pensando as nossas possíveis funções. E é uma pergunta mesmo, porque eu não tenho uma resposta definida, não tenho uma resposta fechada também, então, para a gente pensar juntos. Obrigado, Bárbara, Gabriel, e aí depois passo para a Suzane e para o Rodolfo. Boa tarde, Suzane, boa tarde, Carol, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer as falas, acho que o evento começou com um altíssimo nível aí para ser seguido nas próximas semanas, nos próximos encontros, e com certeza vai propiciar discussões muito produtivas. A Suzane acabou pincelando de uma maneira um pouco mais breve o último tópico dela de orientações de postura e conduta, muito por questão de preocupação com o tempo. Então, talvez essa pergunta possibilite que ela fale um pouco mais, mas eu queria saber o que ela pensa que seja essencial para o jovem pesquisador se atentar desde cedo, do ponto de vista institucional e burocrático, porque é uma moldura que limita muito das possibilidades, mas, ao mesmo tempo, conhecer esses limites talvez permita que propostas iniciais de pesquisa sejam mais execuíveis desde o começo, enfim, para conhecer a realidade institucional, acadêmica, burocrática da pesquisa no Brasil, enfim, é isso, obrigado.
Bom, muito obrigada pelas duas questões, né, já de pesquisadores mais maduros, e aí trouxeram questões que são bastante relevantes. Aí começo pela questão que a Bárbara colocou, uma questão muito oportuna, porque, afinal de contas, é a questão que todos nós queremos, que cobram de nós, né, atualmente, que seja respondido, para que servimos nós, e para mim parece sempre muito óbvio para que serve a história, né, a história para compreender o passado, mas eu sei que essa resposta não é satisfatória, que acaba sendo uma resposta muito simples, mas eu acho que a questão que a Bárbara colocou, e que é o desafio, e até esclarecendo um pouquinho qual foi a colocação sobre o presente, porque não há dúvida nenhuma, né, que o historiador, ele fala de um presente, não há dúvida nenhuma que as nossas inquietações do presente, elas são elas nos permitem olhar para o passado, pensar o passado. Desde o século XX nós temos visto, né, a entrada de temas que antes não eram contemplados, e esses temas que não eram contemplados passaram a ser, em razão das mudanças, são as mudanças do nosso tempo, o próprio olhar sobre a mulher, né, que foi o exemplo que eu tinha citado, ele é extremamente relevante, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, a função da história é, do meu ponto de vista, é abrir o maior número possível de ângulos para você entender, porque algumas pessoas diriam assim, a história serve para nós nos compreendermos, a história serve para nós mudarmos o nosso estilo de vida, para nós mudarmos determinados padrões, que foram padrões aceitos durante tempo. A história vai mostrar os vícios desses padrões e vai nos levar para outro caminho. Algumas pessoas responderiam assim. Eu não responderia propriamente assim, porque eu, na verdade, não acho que a história, ela nos ensine muitas coisas, mas eu acho que ela nos apura, sim, ela apura o nosso espírito, e é fundamental nós conhecermos especialmente que existem formas humanas que são diferentes, e que quaisquer tipos de universalização, do meu ponto de vista, eles não vão ser para o benefício das possibilidades que nós temos de enfrentar. Por exemplo, o que nós temos visto, né, nós estamos vivendo alguma coisa que nos fez aprender muita coisa, a repensar tudo, a diversos pontos, né, isso que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu acho que, às vezes, as respostas prontas, elas nos deixam muito viciados para pensar. E eu acho que a história, ela deveria nos fazer nos livrarmos de certos vícios, de querermos ver sempre as mesmas coisas. Então, assim, não tem uma resposta que seria uma resposta que poderia solucionar os nossos problemas, os problemas das ciências humanas, no financiamento da cápsula, então não tem uma resposta para isso, mas eu, pelo menos, tenho uma resposta do porquê eu estudo história, porque eu continuo estudando, porque eu acho que a história é relevante, porque conhecer essas diversas possibilidades, não sei se nos ajudam a melhorar, porque até quando eu chamei a atenção que às vezes você não aprende com os erros alheios, sei lá se a gente aprende com os erros alheios, mas sem dúvida nenhuma nós podemos aprender que o ser humano tem várias possibilidades, e a história nos ensina sobre essas possibilidades outras, para a gente poder experimentar outras coisas, e não ficar só denunciando. O que me inquieta é a história denúncia. Nós não devemos só denunciar, e sim encontrar soluções, sem dúvida nenhuma. Eu acho que conhecer um pouco do passado nos permite pensar em soluções. Bom, mas aí, então, ainda fica uma resposta um pouco vaga, com certeza. Com relação à pergunta que o Gabriel colocou, também acho uma pergunta bastante relevante, porque, às vezes, muitas pessoas hoje chegam afoitas para quererem saber alguma coisa, já quer saber quais são as etapas, e às vezes acabam ficando excessivamente ansiosos e tentando atropelar um pouco. O que é importante, quando eu falei, eu até tinha a frase do Sêneca, né, para dizer para você, um dia atrás do outro, e para a gente focar no presente, agora no presente, no outro sentido, no presente do que a gente tem que fazer, porque o excesso de ambição, um pouco de ambição, estou lembrando aqui do infante Dom João I, um pouco de ambição leva para frente. Muita ambição
te deixa no mesmo lugar. Então, assim, conhecer um pouquinho quais são os meandros é fundamental, mas fazer as coisas com uma meta de conseguir algo, não acho recomendável. Porque, ao fim e ao cabo, a nossa finalidade tem que ser o objeto, aquilo que a gente quer desenvolver e não ganhar uma bolsa. Porque às vezes chegam os alunos do primeiro ano e já falam assim, eu queria... A pessoa não quer fazer uma pesquisa, ela quer uma bolsa de iniciação científica, que seja de PIBIC, que seja de... Isso não é uma coisa que eu considere positiva. Então, a primeira coisa, eu sempre digo, é melhor você procurar uma pesquisa primeiro, depois você vai pensar nas formas de financiamento, porque as coisas, a consequência do bom trabalho vai ser isso, mas é importante ter um bom trabalho, e ter gosto pelas coisas, aprender essas pequenas coisas, eu acho que isso é fundamental. Carol, por mais que as duas perguntas, na verdade, foram dirigidas para a Suzane e tal, e eu acho que também eu tenho um pouco a acrescentar propriamente com isso, porque tanto do Gabriel quanto da Bárbara, na verdade, estamos todos no mesmo barco aqui, né, com as mesmas dúvidas, inclusive, mas só para, talvez, ajudar, talvez, no debate, e expor um pouco coisas que também têm me preocupado em relação a essas coisas, e questões pessoais também em relação a isso, sobre na questão que a Bárbara coloca, sobre a questão do fazer história, do lugar do historiador, e qual é a importância, a relevância disso. Acho que também uma das coisas que eu tenho pensado um pouco sobre isso é em relação a que o lugar da história, eu acho que talvez, qual é a utilidade da história, por que fazer história, talvez ela necessite ser um pouco mais especificada, no seguinte sentido, uma história que se volte, por exemplo, para uma história genealógica, por exemplo, hoje tem servido muito para vários outros serviços, por interesses pessoais, pessoas têm pagado por esse serviço, por esse trabalho. Então, há um campo para fazer historiográfico, assim, no sentido técnico, há um porquê, há um motivo justificado tecnicamente, né? Há um trabalho que o historiador que pode oferecer, que pode vir a atender determinadas necessidades, determinadas demandas. Uma história sobre o arquivo de uma determinada instituição, determinada empresa, tem interessado as empresas, as instituições. Agora, uma outra pergunta, que essa talvez eu acho que seja mais difícil responder, seja a justificar cada pesquisa histórica individualmente. Isso é um pouco mais difícil, e aí eu acho que esse também faz parte do trabalho do historiador. Eu digo mais como coisas que eu estou pensando do que resposta propriamente também, porque são todas questões que não têm soluções, mas que seja mais hoje em dia, que trabalhe também de historiador, mostrar qual é a relevância do seu trabalho e apresentar no seu trabalho, justificar essa determinada relevância, e que aí eu acho que nós encontraremos, dependendo do trabalho, respostas diversas para cada tipo de trabalho, né? E aí eu acho que não é de querer dizer que é relativo, é subjetivo de cada pesquisador, mas eu acho que faz parte da responsabilidade de cada também, é um convite a cada pesquisador, a cada historiador, também conseguir justificar o porquê faz, o porquê sua pesquisa interessa, o porquê seu trabalho interessa, o que outras pessoas podem aprender com o seu trabalho, né? Também é o nosso trabalho acabar pensando nisso, né? E, bom, para a resposta do Gabriel... Eu também... Só antes de você continuar, porque eu acho que você fez uma colocação que é bastante interessante. Ao invés de talvez a gente apresentar uma resposta geral, essas respostas pontuais, elas talvez sejam muito mais... né, Uhum. Porque algumas vezes eu acho difícil justificar o meu, aí tem que justificar o meu, e mais de todo o grupo de historiadores é um pouco mais trabalhoso. Mas o trabalho, a questão do Gabriel, que também é uma questão que me incomoda até hoje em dia, a gente até às vezes conversa um pouco sobre isso, quando tem um pouco de tempo, mas é justamente sobre essa questão burocrática e tal. Hoje eu acabo tendo que pensar que uma característica dessa nossa função, que faz parte da burocracia, entender tudo isso, também não pode se tornar o nosso vício, né, do sentido, não pode ser algo que nos impeça de produzir ou de fazer a pesquisa, e também não pode ser algo que somente seja a única justificativa para que nós façamos nossa pesquisa, né. Nós temos que ter consciência que é necessário, que são, por exemplo, lidar com a burocracia, lidar com
essas coisas dentro de um meio acadêmico, principalmente, ela é necessária, ela faz parte do trabalho, né, mas ela não pode nem servir como barreira e nem como única justificativa. São, sei lá, são questões que eu tenho também pensado como vocês também, sei lá, às vezes ajuda, contribui um pouco. Bom, pessoal, então, já que estamos às 5h09, aqui foi um encontro longo, mas muito produtivo, então eu acho que o primeiro encontro estamos perdoados pelos adiantados, já ainda com 61 pessoas, eu acho que estamos bem. Agradeço mais uma vez a professora Suzane, professor Rodolfo, pela participação. Convido a todos para o nosso próximo encontro, que é na sexta-feira. Então, com exceção de um único encontro, que será numa terça, todos os encontros são às quartas e sextas. Então, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, a professora Bárbara, a professora Isabela e o professor Júlio César vão compor a mesa História Antiga e Gênero. A programação está toda lá na página que vocês se inscreveram, e nós seguimos aqui nas nossas discussões para tentar ajudá-los aí a construir as trajetórias de vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos, foi um prazer. Pena não ver a cara de todos, mas foi um prazer, viu? Muito obrigada, gente. Obrigado, até a próxima, até mais. Até mais, tchau, um beijinho para todos. Tchau, tchau.